Sejam bem-vindos a mais uma reflexão no canal Brasil Pensa. Nesse momento eu vou falar sobre o uso generalizado do termo evolução. Vou colocar uma parte da minha participação em uma conversa e logo mais eu continuo. Obrigado, Flávio. Bom, vamos voltar no começo lá. Agora a gente vai colocar aí, pessoal, pelo menos aí 2 minutos para cada um, para todo mundo poder falar, tá bem? Para girar mais rápido, tá? Para não ficar tão enfadonho. A gente fez a primeira rodada de 5 minutos, agora a gente vai fazer 2 minutinhos para cada um. Eu queria propor aqui o seguinte, eu vou colocar uma pergunta aqui na tela, e se quem quiser responder essa pergunta, fique à vontade. Eu acho que ela faz parte desse bojo que nós estamos estudando hoje aqui, debatendo hoje aqui. Eu queria que vocês pensassem nisso, enquanto vai rodando a bancada, para até chegar a você. A evolução é um fato ou é um boato? Porque, assim, falar, é tão bonito falar, né? Só que comprovar, de fato, é que são elas. Entende? Eu posso falar que o almoço estava bom, mas porque eu experimentei, porque eu provei. E você que não provou, que não comeu, não sabe se estava bom ou não. Você tem que acreditar naquilo que eu estou falando. Determinados pela comunidade. Faz parte do... a evolução é um fato ou é um boato? O que você pensa? Eu começo? Isso, fica à vontade. 3 minutos, tá, pessoal? Agora, hein? Eu vou colocar e assim, eu vou ter que me ausentar, porque eu tô no trabalho aqui, daqui a pouco eu vou ter que fazer umas ligações, tá? Tá bom. E aí eu vou ficar até tarde. Bom, é o seguinte, vamos pensar uma coisa, toda análise, toda evidência é um fato bruto, e ela precisa de um raciocínio. Quem vai definir a validade desse raciocínio? O que vai definir a validade desse raciocínio? São princípios lógicos ou é a imposição de cientistas? Ou é a imposição de uma minoria social que quer se basear em um consenso para determinar se algo é verídico ou não? É verdadeiro porque tem método. E por que o método é verdadeiro? É verdadeiro porque tem consenso. Mas por que tem consenso? É porque o método é verdadeiro. E por que o método aí fica sempre nessa onda, né? Então, para mim, a evolução é um boato, ok? A existência de similaridade entre seres não prova que eles tiveram o mesmo ancestral comum, ou que os ancestrais comuns sejam aqueles determinados pela comunidade científica, não é? E assim, não estou inventando uma circularidade, a circularidade existe, porque quando convém aos cientistas, eles jogam fora os princípios lógicos, não é? Então, você afirmar que porque você pode ver especiações, adaptações nos seres, você pode comprovar de onde eles vieram exatamente, isso é uma falácia, né? Para não dizer que é uma mentira completa, né? Então, e é interessante que se você pedir para qualquer um deles, falar, já que vocês têm tudo isso, então mostrem experimentalmente isso acontecendo, sem a interferência. O que eles vão mostrar? Eles vão mostrar pessoas, equipes, laboratórios, tirando todas as condições negativas, superestimando todas as condições positivas, para mostrar uma suposta existência de algo. Isso é o que eles vão chamar de ciência. Então, para mim, é um verdadeiro boato. E o que é complicado não é a conversa em si. O complicado é ver, assim como eu tenho visto no chat, assim como eu tenho visto nas afirmações dessas pessoas, é o ar de superioridade que eles têm ao falar do assunto. Um assunto que eles não podem demonstrar, ninguém consegue demonstrar a existência do Big Bang, ninguém consegue demonstrar que o que teria acontecido depois do Big Bang foi exatamente como eles propõem, ninguém consegue demonstrar que a vida veio da não-vida, ninguém consegue demonstrar que a semelhança entre os seres significa que eles tiveram os ancestrais em comum conforme o que é proposto. Só que a diferença, o que acontece é que nem com todo respeito ao Javan, né, é que ele colocou aqui, se me apresentar tal condição em um ser, eu vou ser ateu. Não, você não precisa ser ateu, porque na realidade, se a gente validar ou não a evolução, a gente está perguntando como ocorreu a vida, e não se ela ocorre sem Deus. Né? É isso que nós estamos colocando. Né? Então, é muito complicado quando a gente tem minorias. Por exemplo, o termo evolução, se você pegar o livro A Evolução é um Fato, né, você pode olhar lá que eles vão usar o termo evolução para falar desde o Big Bang até a flexibilidade do rabo da lagartixa. Ou seja, quando o termo... Perdão. Já vou ter que sair. Só para finalizar, eu já vou ter que sair, pessoal. Quando um termo é usado... Por exemplo, quando uma sociedade quer criminalizar todo mundo, o que ela faz? Ela usa o termo crime de um modo tão genérico que qualquer coisa é crime. Quando ela não quer criminalizar ninguém, ela deixa algo tão restrito que não dá para fazer nada com aquilo. A evolução é um desses termos. Eu deixo o termo tão vago, tão impreciso, tão amplo, tão aberto para qualquer coisa, que qualquer coisa é evolução. E qualquer pessoa que questione qualquer variação, qualquer parte desse termo é vista como negacionista, como se fosse tudo a mesma coisa. Então, para mim, é um grande boato, né? Ainda que a microevolução esteja certa, isso nunca provou, isso nunca vai provar, isso é uma falha lógica tremenda de pessoas que se julgam superiores, que muitas vezes são pagas com nossos impostos para fazer financiamento lá, para ir lá e querer se colocar como pessoas superiores, né? E sinceramente, é bastante cansativo esse tipo de colocação, por isso que eu não tenho mais participado de debate com essas pessoas, porque, assim, esse ar de superioridade sem ter absolutamente nada para apresentar experimentalmente é colocado como algo superior, né? Então, eu agradeço e que Deus os abençoe a todos e boa live aí para vocês. Ô, Marcelo, boa tarde, Marcelo. Eu sei que você vai sair, mas coloca ali é só um pedido rápido, ele coloca ali nos comentários aonde é que tá na página do livro A Evolução é um Fato, eles tratando do Big Bang. Eu gostaria. Não, eu vou pegar aqui e já vou falar agora, peraí um pouquinho. Pessoal, é que tem muita gente para subir aqui. Não, eu só vou colocar aqui rapidinho. Vamos lá. A questão vira um debate. A página 12. Eu vou ler aqui a página 12.
A ideia levantada por Darwin e Wallace não foi bem aceita à época, tendo sido contestada por muitos pesquisadores pela sociedade. Mesmo hoje, o movimento em que o negacionismo científico ganha força, ou seja, você não pode questionar nenhuma parte dela, né? É esclarecer que a evolução pela seleção natural é um fato. Nos últimos 165 anos, a ciência vem acumulando dados que dão suporte a essa teoria da evolução da vida na Terra e que nos permitem compreender melhor como ocorreu a origem e a evolução do próprio universo, Big Bang, das estrelas e dos planetas. Página 12, evolução é um fato, ABC. Então esse é o ponto que eu gostaria de colocar. Ele está no livro Evolução é um Fato. Se você quiser pegar na internet, o acesso está normalmente, né, quando a gente clica, tá? Evolução é um Fato. Esse é o livro, não é? Da Academia Brasileira de Ciências. E é exatamente isso que ele vai falar, olha só. A ideia levantada, né, como eu já falei, nos últimos 165 anos ela vem acumulando dados que dão suporte a essa teoria da evolução da vida na Terra e que nos permitem compreender melhor como ocorreu a origem e a evolução do próprio universo. Veja, origem e evolução do próprio universo. É isso que o livro coloca abertamente. E não é só o livro que coloca isso dessa forma, né? Então vamos ver mais alguns pontos aqui. No jornal da Unicamp, Desvendando a Evolução do Universo. Participa da elaboração do mais completo mapa da distribuição de matéria escura. Diante da imensidão do universo, imaginar que temos conhecimento de apenas 5% da sua composição pode parecer absurdo, mas é o que apontam os números obtidos pelo Dark Energy Survey, liderado pelo laboratório norte-americano Fermilab. As estimativas corroboram as pesquisas e indicam que 25% do universo é constituído por matéria escura e 75% pela chamada energia escura. Então ele divulgou o mapa da distribuição da matéria escura, etc., né? Energia escura constitui a maior parte do universo, é responsável pelo seu acelerado ritmo de expansão. Ao contrário do que se esperava, o processo de expansão não diminuiu, mesmo bilhões de anos após o Big Bang. Através da observação de supernovas do tipo LA, comparável ao centro da galáxia, concluiu-se que a energia escura era o que aumentava a velocidade desse processo de crescimento. O mapa não é esse ponto. Aqui. Compreender a disposição atual da matéria escura pode contribuir também para o entendimento da evolução do universo a partir do Big Bang, a teoria mais aceita do surgimento do cosmos. Com os conhecimentos atuais, pode-se traçar a evolução do universo desde segundos após a explosão primordial, quando ele era ainda composto por uma sopa quente e densa que foi ficando mais fria à medida que ele se expandia. A matéria escura foi a primeira a se desacoplar dessa sopa inicial, enquanto a matéria conhecida predominantemente prótons e elétrons e os fótons permanecem interagindo. O esfriamento prosseguiu e quando o universo se aproximou de 400 mil anos, os primeiros átomos foram se formando. Esse tempo representa uma fração ímpar, levando em conta as projeções que tem 13,8 bilhões de anos. Logo, os fótons se libertaram da matéria e passaram a viajar livremente no universo. A matéria produzida então passou a se agrupar ao redor da matéria escura que havia escapado primeiro e começou a formar galáxias e demais objetos conhecidos. A questão é que esses primeiros fótons livres são percebidos naquilo que se denomina radiação cósmica de fundo. Pesquisadores anteriores, em especial do satélite Planck, conseguiram traçar mapas dessa radiação, espécie de fotos de quando o universo era extremamente novo. Combinando esses mapas com a distribuição atual, é possível perceber uma coerência. Sobreira complementa. As galáxias foram criadas bilhões de anos depois da radiação dos fótons, então você começa a ver uma consistência que eu consigo extrair de informações do universo, de quando ele tinha 400 mil anos, tem a ver com o que eu estou extraindo agora, observando galáxias. Os modelos são bem coerentes. Em outras palavras, é como plantar uma semente, projetar como seria a árvore, 100 anos depois e passado o tempo, tudo coincidir. Os resultados expostos utilizam dados apenas do primeiro ano de observação. No futuro esperamos todos os dados, tal. Então esse é o material em que ele, evidentemente, ele usa o mesmo padrão do pensamento da evolução biológica, não é? Só que sem a existência da vida, né? Evolução do universo. INCT-FNA da UFF, tá? Evolução do universo. A cosmologia do Big Bang é baseada na teoria da relatividade geral e supõe que a matéria do universo é distribuída de forma homogênea e isotrópica em grandes escalas.
Essa cosmologia calcula a distância do próprio espaço-tempo à medida que o universo evolve. Esse procedimento nos permite calcular as curvaturas do universo, como sendo fechadas, planas, abertas. A distorção correspondente do espaço-tempo só pode ter 3 formas, como mostrado esquematicamente. Positivamente, curva como uma superfície de uma bola infinita em extensão, plana e infinita extensão na concepção de curvatura de um plano plana e infinita em extensão na nossa concepção comum de espaço-tempo e negativamente curvada como uma cela em infinita extensão. Mas note que a imagem mostrada aqui, nós só podemos retratar a curvatura de um plano bidimensional, de um espaço tridimensional. Em um universo fechado, só se poderia iniciar uma jornada em uma direção e com um tempo suficiente se retornar ao ponto de partida. Como ele tem idade finita, vamos a uma distância finita no espaço. Aí ele vai falar outros cenários possíveis para o tamanho relativo do universo versus tempo. O Big Bang não ocorreu em um único ponto no espaço como uma explosão. É melhor entendê-lo como uma aparição simultânea do espaço e tempo em todo o universo. A região do espaço que está dentro do horizonte atual não era maior do que um ponto no passado. No entanto, se todo o espaço dentro e fora do horizonte é infinito, agora ele nasceu infinito. Se for fechado e finito, então nasceu com volume zero e cresceu a partir disso. Em nenhum dos casos existe centro de expansão, um ponto a partir do qual o universo está se expandindo para longe de um ponto da origem. Na analogia da bola, o raio da bola cresce à medida que o universo se expande. Fatores mais importantes do modelo de cosmologia do Big Bang são geometria do universo, taxa de expansão atual, curso geral de expansão. Uma vez que a densidade, a energia e a pressão contribuem para a força da gravidade da relatividade geral, os cosmologistas classificam esse tipo de matéria pela sua equação de estado. Essa forma de matéria é caracterizada por ter uma grande pressão positiva. Então, veja, ele vai falar da matéria escura, ou seja, é basicamente o conceito, inclusive esse termo, evolução do universo, é bastante utilizado, né? Existe uma semelhança, para quem quiser ver, né, entre os conceitos de evolução do universo e evolução da vida, né? Existem padrões de pensamento exatamente semelhantes, e o termo evolução ele é usado inclusive nesse sentido, né? História cósmica. A origem, evolução e a natureza do universo fascinam e intrigam a humanidade há séculos. Novas ideias e grandes descobertas feitas no século XX transformaram a cosmologia, o termo que define a forma como concebemos e estudamos o universo, embora muito ainda permaneça desconhecido. A história do universo segundo as teorias... Aqui está a história do universo segundo as teorias atuais dos cosmólogos. Há cerca de 3,8 bilhões de anos, o universo expandiu-se mais rápido que a velocidade da luz, por uma fração de segundo, período chamado inflação cósmica. Os cientistas não têm certeza do que veio antes da inflação ou o que a alimentou. É possível, ou seja, da mesma forma que escapa da questão das origens na evolução biológica, escapa da questão original também no processo de evolução do universo, na questão da inflação cósmica. Os cosmólogos acreditam que a inflação explica muitos aspectos do universo que observamos hoje, como planicidade, ausência de curvatura, nas maiores escalas. A inflação também pode ter amplificado as diferenças de densidade que ocorrem naturalmente. Então aqui é um modelo, tá? É um modelo evidente de evolução do universo, mesmo conceito, mesmo padrão do conceito de evolução biológica, tá? O mesmo padrão. Obviamente, não estou dizendo que a evolução biológica e a evolução física são a mesma coisa, mas que o conceito é evidentemente o mesmo. Quando a inflação cósmica cessou, a energia que a impulsionava foi transferida para a matéria e a luz do Big Bang. Um segundo após o Big Bang, o universo consistia em uma sopa primordial extremamente quente. Um segundo após o Big Bang, o universo consistia em uma sopa primordial extremamente quente, 18 bilhões de graus Fahrenheit ou 10 bilhões de graus Celsius de luz e partículas. Nos minutos seguintes, em uma área chamada nucleossíntese, prótons e nêutrons colidiram e produziram os primeiros elementos, hidrogênio, hélio, traço de lítio e berílio. Após 5 minutos, a maior parte do hélio atual já havia se formado e o universo havia se expandido e resfriado o suficiente para que a formação de novos elementos cessasse.
Nesse ponto, porém, o universo ainda estava quente demais para que os núcleos atômicos desses elementos capturassem elétrons e formassem átomos completos. O cosmos era opaco porque o número imenso de elétrons criava uma espécie de névoa que dispersava a luz. Recombinação. Cerca de 380 mil anos após o Big Bang, o universo havia esfriado o suficiente para que os núcleos atômicos pudessem capturar elétrons, período que os astrônomos chamam de época da recombinação. Isso teve dois efeitos principais no cosmos. Primeiro, com a maioria dos elétrons agora ligados aos átomos, não havia mais elétrons livres suficientes para dispersar completamente a luz e a névoa cósmica se dissipou. O universo tornou-se transparente. Pela primeira vez, a luz pôde viajar livremente por grandes distâncias. Segundo, a formação desses primeiros átomos produziu sua própria luz. Esse brilho, ainda detectável hoje, é chamado de radiação cósmica de fundo em micro-ondas. É a luz mais antiga que podemos observar no universo. Idade das trevas. Após a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o universo tornou-se novamente opaco, em comprimentos de onda mais curtos devido aos efeitos da absorção de todos aqueles átomos de hidrogênio. Nos 200 milhões de anos seguintes, o universo permaneceu escuro, não havia estrelas para brilhar. O cosmos, nesse ponto, constitui um mar de átomos de hidrogênio, hélio e traço, elementos mais pesados. Primeiras estrelas. O gás não estava distribuído uniformemente por todo o universo. Regiões mais frias do espaço eram mais irregulares, com nuvens de gás mais densas. À medida que esses aglomerados se tornavam mais massivos, sua gravidade atraía mais matéria. Conforme se tornavam mais densos e compactos, os centros desses aglomerados ficavam mais quentes o suficiente, eventualmente, para que a fusão nuclear ocorresse em seus núcleos. Essas foram as primeiras estrelas. Elas tinham de 30 a 300 vezes a massa do nosso Sol e milhões de vezes mais brilho. Ao longo de várias centenas de milhões de anos, as primeiras estrelas se agruparam para formar as primeiras galáxias. O mesmo padrão explicativo da evolução biológica. Assim, não exatamente igual, mas os mesmos padrões de explicação da evolução biológica. Como a teoria evolucionista pode ajudar a entender a mente humana? Aí você pode reassistir o que eu coloquei, de que a evolução serve para falar sobre tudo. O termo evolução ele é usado para explicar qualquer coisa que se queira explicar, né? Inclusive a mente humana, o comportamento humano. Enquanto a abordagem evolucionista ganha fôlego na psicologia, USP e o FRN organizam um dos primeiros manuais brasileiros sobre o tema. Deixa eu ver se eu aumento um pouco aqui. Do que você tem mais medo, de aranha ou automóvel? Você respondeu que a aranha está entre a maioria das pessoas. Apesar disso, sabemos que estatisticamente automóveis oferecem um risco bem maior de nos causar danos, né? Vemos no ambiente urbano e tal. Por que então o medo de aranha permanece tão enraizado em nós? A resposta está na evolução. Como é que a evolução não é usada para explicar tudo o que se queira explicar? Né? Ou seja, como que o conceito evolutivo é usado de maneira variada e pode ser usado até mesmo de maneira tão genérica que se possa incluir o que se quer ali, né? Ao longo de milhões de anos, mamíferos e outras espécies aprenderam a temer as aranhas. O caos só está aqui há pouco mais de 100 anos. Elas há pelo menos 380 milhões. Evitá-las, portanto, poupou a vida de mais indivíduos do que assim se comportavam, e que tiveram mais sucesso em passar seus genes para as próximas gerações do que os que eram indiferentes a esses bichos. Vejam, assim, é qualquer coisa que se queira, qualquer comportamento que você queira falar que, isso aqui tem a ver com evolução. Veja como é um termo genérico para explicar toda e qualquer coisa, qualquer comportamento que se tenha, que se queira colocar evolução, se usa. Então é um termo efetivamente genérico, assim como eu havia colocado. Esse é um comportamento simples, envolvendo partes mais antigas, evolutivamente falando, do cérebro, ligadas ao medo, e que compartilhamos com alguns animais. Mas será que a evolução também não atua em comportamentos mais complexos da nossa espécie? Ou melhor, nas dimensões psicológicas que influenciam nossas escolhas diárias e a maneira como nos relacionamos? Esse é exatamente o alvo dos estudos da psicologia evolucionista. Professora do Instituto de Psicologia IP da USP, Jaroslava Valentova, diz que, ao estudar o ser humano, não faria sentido pensar só sobre os processos sociais e culturais sem considerar os aspectos biológicos evoluídos, quer dizer, que não estão se desenvolvendo somente durante a nossa vida, mas evoluíram durante a história da espécie. Assim, a psicologia evolucionista entende que o comportamento humano pode ser explicado como uma interação entre predisposições biológicas e aspectos ambientais, isto é, do contexto, cultura, meio físico, história e vida. Então, veja, a partir do momento que a evolução pode explicar
pode ser usada para qualquer coisa, não faz sentido falar em aceitar ou negar a evolução por aceitar ou negar determinados pontos. Uma pessoa pode aceitar alguns aspectos do conceito e não aceitar outros, simplesmente por quê? Porque é um contexto que se coloca como algo tão amplo que pode abordar uma série de coisas, né? O nascimento do universo. O universo é imenso, não há dúvidas. Ele é tão, o FMG. Ele é tão grande que nem mesmo nossa imaginação pode sonhar com sua magnitude. Nós contamos as estrelas, planetas, tentamos medir o universo observável, descobrindo de novas formas o quão absurdas são suas proporções e quão pequeninos nós somos no meio dele. Mas houve um momento, há 13,8 bilhões de anos, em que tudo que compõe o universo e o que existe nele, cada nuvem de poeira, asteroide, planeta, estrela e planeta, coube em um espaço menor do que um átomo. Foi a partir desse minúsculo pontinho conhecido como Big Bang que tudo o que concebemos como realidade se tornou possível, mesmo que ainda não saibamos de que forma isso ocorreu. Passada uma pequena fração de segundo, o universo começou a expandir rapidamente. Nenhuma teoria atual consegue computar esse momento logo após o Big Bang. É um instante tão remoto e extremo que nossa matemática e física se tornam ferramentas fracas, nos restando apenas hipóteses ao mesmo por enquanto. Todo conhecimento científico sobre a origem do universo começa um mísero instante após ele já existir. Como tudo estava em uma escala imensuravelmente pequena, não havia nenhum átomo estável. Toda a matéria estava na forma de um plasma de partículas primordiais energizadas conhecidas como quarks e gluons, aglutinadas até que o universo atingisse a temperatura homogênea. Estima-se que em seus momentos iniciais havia a mesma quantidade de matéria e antimatéria, que elas existiam em um equilíbrio autodestrutivo, até que, de alguma forma que não entendemos, a matéria prevaleceu, possibilitando assim a criação de um universo como o nosso. Lembre-se, para a ciência não havia nada antes do Big Bang. Não havia tempo, espaço, nenhuma lei humana aplicável para descrever o que quer que existisse. O universo cresceu a uma velocidade impressionante. Em apenas 0,000000001 décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo, décimo, centésimo de milionésimo de segundo depois da expansão inicial, o cosmos já possuía bilhões de quilômetros de tamanho. Nos seus primeiros segundos de existência, os quarks e gluons estabilizaram-se na forma de primeiros prótons e nêutrons. Porém, ainda era quente demais para que os elétrons livres fossem capturados. E assim foi por mais um tempo. 3 minutos depois, iniciou-se a nucleossíntese primordial, quando formaram-se os primeiros núcleos de hidrogênio e hélio, compondo assim praticamente toda a matéria do universo. Tornou-se tão imenso aglomerado de gás de hidrogênio quente e ionizado. E aí ele vai colocar 380 mil anos para que os elétrons se aproximassem dos núcleos atômicos, formando os primeiros átomos. Após milhões de anos, a ação gravitacional aglomerasse enormes nuvens de gás, regiões mais densas foram condensadas em si mesmas lentamente. Então, veja, isso aqui é o quê? É um processo do mesmo padrão da evolução biológica, em que o universo vai se desenvolvendo no mesmo padrão da evolução biológica. Né? Teoria da evolução amplia horizontes da pesquisa sobre saúde humana. Medicina evolutiva propõe maior atenção às interações entre o organismo humano e seu ecossistema, usando premissas da evolução para compreender melhor doenças recorrentes no mundo moderno, como diabetes, câncer e ansiedade. Ninguém duvida que elas são áreas conectadas, biologia e medicina. Em certo sentido recente, a medicina evolutiva propõe um olhar mais afinado com essa perspectiva. A medicina evolutiva estuda as conexões que o conhecimento da biologia evolutiva pode trazer ao estudo de saúde das doenças, tanto na compreensão das origens dessas doenças, como de seu funcionamento terapêutico. Define de maneira ampla o professor Alexandre Ferraro, que lidera um grupo da Faculdade de Medicina da USP e acaba de ser eleito membro do Conselho Diretor da Sociedade Internacional de Medicina Evolucionista e Saúde Pública. Ele explica que, mesmo que a teoria da evolução sendo um pilar essencial na compreensão da biologia, por muito tempo ela não pôde dar uma contribuição maior à medicina, principalmente por motivos históricos. Logo após seu nascimento, a evolução sofreu um desvio para um lado mais sociológico, que é a ideia da evolução explicando tudo, que deu origem às ideias como a eugenia, mesmo que de maneira errônea, explica ele. A teoria da evolução acabou dando fundamentos científicos para a eugenia e se tornou fonte para justificativas ligadas ao racismo e a tragédias como o... Você pode ler aqui. Holofote e a
cotidiano, né? Você acha que já deve ter entendido. Por isso se tornou um tabu fazer na área da saúde humana essa ponte da teoria com a teoria da evolução. Biologia molecular, por exemplo, avançou enormemente na medicina. Bom, aqui eu gostaria só de colocar um ponto para reflexão, é que você pode pensar na ideia das pessoas começando a retirar órgãos e o problema que isso teria causado, né? Justamente por esse aspecto não limitado, né? Não devidamente limitado de se considerar. Então, ao invés de você estudar e concluir, você, então, assim, medicina evolutiva, né? Então, considerar as premissas da evolução. Até que ponto isso vai ser considerado, né? Vamos, de repente, aí tentar enxergar como é que isso está sendo utilizado. Mas, veja, medicina evolutiva, aspecto padrão da teoria relacionado ao Big Bang, modelo lambda CDM e tal, você vai ver que eles têm padrões que se apoiam exatamente numa forma padronizada de explicar as coisas. Uma forma padronizada, muito parecida com a evolução biológica, de explicar o universo. Implicações, aqui nós temos a Cielo, tá? Implicações da teoria da evolução para a psicologia, a perspectiva da psicologia evolucionista. A ideia de que o comportamento humano está baseado em instintos mostrou-se popular entre os psicólogos há 100 anos. Na atualidade, os psicólogos evolucionistas vêm postulando que o comportamento é fortemente influenciado por fatores hereditários e que os mesmos objetivam ampliar a aptidão. O principal propósito desse estudo foi introduzir e discutir a teoria evolucionista e suas implicações para a área da psicologia. Os autores revisaram artigos e livros sobre o tema. Esse artigo pode contribuir para o desenvolvimento de um novo paradigma para a etologia e para a psicologia comparativa no âmbito da psicologia brasileira. Conforme se pode observar, na maioria dos livros, dos textos sobre psicologia, a ênfase das escolas tradicionais é voltada ao papel do ambiente, das relações familiares e da cultura como construtores da mente humana. Longe de desconsiderar a importância das teorias que são predominantemente ambientalistas, a psicologia evolucionista surge como uma reação ao paradigma dominante. E, assim, quando é interessante questionar o paradigma dominante, então isso acaba não sendo necessariamente prejudicado, né? Ela preocupa-se com o que os antepassados do homem teriam lhe deixado como herança biológica sobre o seu funcionamento mental. Sua proposta é de investigar a unidade psíquica da humanidade, ou seja, a hipótese de trabalho da psicologia evolucionista é de que os diversos órgãos mentais constituem a mente humana são típicos da espécie. Os psicólogos evolucionistas partem do princípio de que o ser humano nada mais é que uma espécie animal, cujo nível de sofisticação comportamental mostra-se igualmente vinculado a um processo evolutivo e, segundo sendo assim, sujeito às leis naturais, tal como ocorre nas demais espécies. Pode-se dizer nesses termos que a psicologia evolucionista tem os seus fundamentos em basicamente 2 ramos da ciência, tal como ressalta Pinker, 1997. A psicologia evolucionista reúne 2 evoluções científicas. Evolução cognitiva das décadas de 50 e 60, que explica a mecânica do pensamento e emoção em que temos de informação e computação. A outra revolução da biologia evolucionista, na década de 60 e 70, explica o complexo design adaptativo dos seres vivos em termos de seleção entre replicadores. Com essa combinação, tal proposta atingiu sua promessa parcialmente cumprida de fazer uma ciência totalmente nova. A ciência cognitiva ajuda-nos a entender como uma mente é possível e que tipo de mente possuímos. A biologia evolucionista ajuda-nos a entender por que possuímos esse tipo de mente específico. Essa nova área da psicologia baseia-se principalmente na biologia evolucionista e na psicologia cognitiva, ou seja, a ciência que trata o modo como as pessoas percebem, aprendem, etc. Né? A teoria evolucionista da mente oferece a esperança de compreendermos o projeto, o propósito da mente, não em algum sentido místico ou teleológico, mas no sentido de simulacro de engenharia que impregna o mundo natural. Há uma natureza humana universal. Esse mecanismo psicológico evoluído são adaptações construídas pela seleção natural ao longo do tempo evolutivo, e a estrutura evoluída da mente humana é adaptada no modo de vida dos caçadores, coletores do Pleistoceno e não necessariamente às circunstâncias modernas. Então tá aí, para quem quiser ver, né? E o termo evolução é usado da forma que se queira usar, não só o termo evolução,
mas a ideia evolutiva, o padrão da ideia da evolução biológica interferindo em outras disciplinas, e disciplinas de estudo, em outras ciências. Isso acontece. Atualmente, aqui é periódicos PUC, Campinas. Atualmente se sabe, por intermédio da arqueologia, que durante a evolução humana, o cérebro humano aumentou consideravelmente, sendo que a tarefa da psicologia evolucionista é verificar quais as implicações desse aumento para o funcionamento mental do ser humano. Pinker 2004, afirma que existem 4 disciplinas que podem auxiliar na compreensão de como as características biológicas e psicológicas se relacionam. A genética comportamental e as neurociências e a ciência cognitiva são 3 delas. A 4ª disciplina é a psicologia evolucionista, que o autor define como a 4ª ponte entre a biologia e a cultura, estudo da história filogenética, e das funções adaptativas da mente. Essa disciplina baseia-se na ideia de que a mente é um conjunto de módulos e que esses, por sua vez, são estruturas que fundamentam o funcionamento cognitivo, apresentando ainda especificidades quanto ao processamento de determinadas informações. Seu pressuposto essencial é de que tais módulos foram construídos pela seleção natural ao longo da pré-história humana para que os antepassados pudessem lidar de maneira mais eficiente com os problemas de sobrevivência e de reprodução que enfrentaram durante suas existências. A evolução teria, portanto, se encarregado de privilegiar algoritmos que acabaram por conferir uma maior adaptabilidade. Então, veja, além dela ser usada de forma genérica, ela é usada, inclusive, como se fosse até mesmo uma entidade viva, né? Como se fosse um ente vivo, né? Então, veja, a evolução teria, portanto, se encarregado de privilegiar algoritmos, né? Então, veja, tais módulos foram construídos pela seleção natural. É um termo que constantemente vai colocando na mente do ser humano a ideia de que isso quase devesse ser visto quase que como se fosse uma entidade viva, né? Vamos ver aqui mais outros pontos que eu coloquei. Aqui. É a página 61. Então, aqui, a teoria evolutiva de Darwin e o contexto histórico, né? Assim sendo, conceitos centrais da teoria evolutiva, como seleção natural, competição e disponibilidade de recursos, posteriormente desenvolvidos em origem das espécies, teriam sido formulados ou aprimorados por Darwin nas semanas em que ele esteve em contato com obras de economia, filosofia e sociologia. Particularmente, acredito que o contexto baseado no liberalismo econômico e no capitalismo na segunda metade, além de fornecer inspiração para Darwin desenvolver a teoria da seleção natural, entre aspas, apresenta elementos teóricos que suportam a lógica evolutiva, bem como gerou um ambiente propício para a aceitação de sua teoria, pois, embora inovadora para o pensamento biológico corrente, a lógica da teoria darwiniana encontrava correspondência no contexto da época e, portanto, assemelhava-se à vida cotidiana. Nesse sentido, vários aspectos da teoria darwiniana se destacam por possuir paralelos na realidade econômica e política da época. A concorrência, um dos pivôs do capitalismo, equivale à competição por recursos entre os seres vivos. Desse modo, certo número de organismos ou indústrias que respondam melhor às pressões do meio prevalecem em detrimento dos menos capazes. Então, ou seja, ele pega indústrias, que são um conjunto de pessoas pensantes, que agem de forma pensada para desenvolver aquilo, né? E ele faz esse transporte. Então, é um transporte mútuo, né? Da teoria para a realidade, da realidade para a teoria, buscando validar o outro, né? Outro aspecto é a otimização intermitente dos meios de produção capitalistas, marcadamente através da mecanização e dos novos meios de comunicação, que pode ser comparado à obtenção de inúmeras características adaptativas pelos organismos no correr de sua evolução, tais como mandíbulas mais fortes para a captura de presas, desenvolvimento de sistema neurológico com maior capacidade para processar informações ou produção de maior número de sementes.
O princípio da, entre aspas, seleção natural coincide com o pensamento de Adam Smith, o qual estabelecia que para obter-se uma economia ordenada, fornecendo o máximo de benefícios para todos, é preciso que os indivíduos lutem por suas próprias vantagens. Princípio do laissez-faire. Desse modo, após a eliminação dos ineficientes, encontrar-se uma nação estável e harmoniosa. Outro aspecto é que o capitalismo concorrencial atravessou o século XX, no século XX, crises de conjunturas cíclicas decenais. As crises definiram fase de crescimento, crise e depressão sucessivamente. As causas dessas crises estiveram ligadas à queda das safras agrícolas, as quais ocasionavam diminuição de consumo no campo e atingiam as indústrias nas cidades. Em um segundo momento, as crises passaram a ser industriais, gerando desemprego e greves. Durante esse período, a sociedade assistiu a uma espécie de seleção natural econômica em todos os estratos sociais. Essa seleção se daria entre os trabalhadores que eram ou não dispensados do trabalho e entre as empresas que conseguissem ou não atravessar as crises. Nesse sentido, novas empresas surgiram parte das antigas se mantinha e outras desapareciam. Esses fatos correspondem com as extinções e surgimento de novas espécies biológicas observadas no registro fóssil. Como último exemplo, cito a comparação feita por Darwin em A Origem. Discorrendo sobre a presença de diferentes castas de obreiras estéreis de formigas, o autor afirma: podemos compreender facilmente que a sua formação das diferentes castas deve ter sido tão vantajosa às formigas que viviam em sociedade, como o princípio da divisão do trabalho pode ser vantajosa ao homem civilizado. A divisão de trabalho caracteriza-se como um princípio organizador do processo produtivo durante a Revolução Industrial, substituindo o trabalho artesanal pelo especializado, com subsequente aumento da produtividade. E assim, sucessivamente, aqui, eu vou parar aqui nessa parte do vídeo, né? Aqui tem uma parte, acho que eu não vou lembrar, acho que foi a mesma, foi até o mesmo. Então, eu acho que aqui é o suficiente para que nós percebamos o quanto o termo evolução ele é usado para abarcar tudo. Seja o termo evolução, seja a ideia por trás do termo evolução, é usado para abarcar tudo que se queira. Comportamento, a psicologia humana, comportamento social, comportamento na política, nas indústrias, as similaridades que podem ser feitas. É um termo genérico, né? E é usado para basicamente o que se queira usar, né? Não necessariamente para tudo, né? Vamos ponderar aqui, mas para muita coisa, para tudo que se queira utilizar. Então, quando se fala do termo evolução, inclusive do aspecto evolução biológica, veja que existem uma série de extrapolações, existem uma série de explicações que se sustentam umas às outras e por aí afora. Então, a ideia é de que exatamente esse termo se tornou algo que pode explicar tudo, desde a variação mínima, desde uma adaptação do meu corpo, para quando eu tenho um corte no dedo, a adaptação do corpo para que haja o mecanismo de manutenção, né, para que eu não fique sangrando o tempo inteiro, o mecanismo de regeneração. Então, quando a gente fala que a pessoa tem qualquer coisa que se possa pensar, né? Ela tem um determinado problema, o corpo vai se adaptando àquele problema, as pessoas têm um determinado problema de saúde, isso passa a se adaptar. Então, qualquer tipo de adaptação dos seres vivos em geral é chamado de evolução. E por que muitas vezes se teme associar a ideia de evolução com a ideia de origem? Porque a ideia de origem da vida, a própria ideia do Big Bang e da forma como o universo está organizado, ela é problemática, né? Então, por exemplo, veja que se admite muitas vezes problemas para falar não faz sentido perguntar o que havia antes do Big Bang, por exemplo. Isso é uma frase que às vezes pode ser ouvida, né? Não faz sentido, nós estamos considerando a evolução a partir do momento que a vida existe. Mas se você não sabe como a vida passou a existir, como é que você pode pressupor que ela simplesmente passou a vir de um organismo unicelular para pluricelular, ou um conjunto de seres que foram surgindo ali e que foram se desenvolvendo? Se você não sabe
a origem dos seres. Não faz sentido, não é? Então, não se pode, a partir daquilo que a gente vê, que é a adaptação, a limitação dos seres. Existem diferenças evidentes entre os seres, né? E aí eu vou aproveitar aqui, vou pegar só uma parte do texto aqui, do Evolução Fato, né? Veja bem. Ele vai colocar aqui. E aí eu finalizo. A NASA se deparou com uma pergunta fundamental: o que é afinal a vida? Na tentativa de estabelecer critérios rigorosos, a agência americana adotou uma definição de vida como um sistema químico autossustentável capaz de evolução darwiniana. Então veja, a própria definição ela já introduz o conceito da evolução, né? Deixou suas marcas, o registro geológico e biológico. Esse último ainda pode ser dividido em registro filogenético, morfológico e registro filogenético genômico. O caminho para analisar as similaridades morfológicas é a homologia. Ela nos aponta como seres vivos distintos têm estruturas ou genes parecidos. Veja bem. Como as estruturas ou genes, como seres vivos distintos têm estruturas ou genes parecidos. Então, isso aqui é a Associação Brasileira de Ciência, né? Ele vai falar, olha, como eles têm estruturas ou genes parecidos, compartilhados devido à ligação a uma ancestralidade comum. Veja como a ideia, ela é basicamente, ela vai sendo imposta no decorrer da fala. Na prática, é como se os seres fossem primos e tivessem características parecidas herdadas de seus avós. Um bom exemplo de estruturas homólogas morfológicas são os membros anteriores dos vertebrados. Se pararmos para pensar, braços e mãos de primatas se assemelham a patas de gatos, que lembram nadadeiras de baleias e até mesmo asas de morcegos. Então, o que tem sido falado o tempo inteiro, isso se parece mais. Isso é melhor explicado com a ideia de um ser inteligente que desenvolveu isso ou com a ideia disso ter simplesmente se desenvolvido e que, de alguma forma, veio de ancestrais em comum. Para qualquer pessoa que estude isso, ela vai perceber que a melhor explicação é a de que houve um ser que desenvolveu isso. Então, a própria semelhança, semelhança ela só vai mostrar isso, que existe um padrão ali. A semelhança entre os seres ela vai mostrar que existe um padrão. E a existência desse padrão é melhor explicada por um ser que se utilizou de inteligência para fazer outros seres com um padrão funcional, adequado, e com a ideia de que isso significaria que são todos derivados da mesma estrutura ancestral. E essa é a grande afirmação que nunca foi demonstrada em lugar algum. E provavelmente não vai ser em lugar algum, a não ser que eles se utilizem da inteligência e de muita inteligência envolvida, muitos especialistas em suas áreas trabalhando em conjuntos, muito dinheiro, muita tecnologia envolvida, ou seja, usar a produção inteligente de algo para depois afirmar que o mecanismo evolucionista está correto, o mecanismo naturalista sem um ser desenvolvendo tudo isso. A biologia evolutiva mostra que são membros homólogos modificados para propósitos adequados a cada um. Modificados para propósitos adequados a cada um. Diferente de nós, a baleia precisa nadar e o morcego voar. Veja, onde está a demonstração lógica aqui? Em lugar algum. Você vê que, por mais que eles usem termos técnicos para falar de tudo isso, na hora de usar a lógica para demonstrar que isso é uma prova de que todos eles são derivados da mesma estrutura ancestral, eles não vão ter o que apresentar. As semelhanças, contudo, no entanto, não deixam dúvidas de que essas espécies são todas descendentes de um único ancestral comum de todos os mamíferos. Então, você percebe? Olha, a baleia precisa nadar, o morcego voar. A semelhança, no entanto, não deixa dúvida que essas espécies são todas descendentes de um único ancestral comum de todos os mamíferos. Isso é o quê? Isso é basicamente uma imposição lógica.
Ou seja, tem semelhanças, logo vieram todos do mesmo ancestral comum. Esse raciocínio também pode ser aplicado aos vertebrados extintos. Os braços e mãos dos mamíferos são homólogos aos membros anteriores de dinossauros, como o Tiranossauro Rex, né? E o Santana Raptor. Semelhante também às nadadeiras de répteis marinhos, como o Plesiosaurus e Mosasaurus, e as asas de pterossauros e de aves do terror. Esse exemplo é apenas um dos muitos que demonstram claramente, olha, eles fazem uma extrapolação extrema e dizem assim, essa semelhança que não aponta para lugar algum, além do fato de que ela é melhor explicada considerando um ser que desenvolveu isso, que enxerga padrão e desenvolve isso, demonstram claramente que todos os vertebrados vêm de um ancestral único, o primeiro a desenvolver braços e mãos diferenciados do restante do esqueleto. E aí ele vai falar dos 2 segmentos de DNA podem ter ancestrais compartilhados. Isso pode ser conferido por meio de similaridade entre suas sequências. Como se sabe, um segmento de DNA é formado por bases nitrogenadas, a GTC. A grande semelhança entre sequências de bases nitrogenadas é uma forte evidência de que tais segmentos de DNA estão relacionados pela evolução divergente de um ancestral comum. Alinhamentos de múltiplas sequências são usados para descobrir as regiões homólogas. Então, o quê? Eles impõem o pensamento de que se há semelhança é porque veio de um ancestral comum, as pessoas passam a aceitar isso, mesmo aqueles que questionam passam a aceitar isso. Se ocorrer isso, está provado. Não está provado coisa alguma, né? O elefante africano Loxodonta é um gênero da família de Elephantida, composto por 2 espécies existentes de elefante. O elefante da savana, Loxodonta africano, e o elefante da floresta, Loxodonta cyclotis. Em comparação a esse, o elefante asiático do gênero Elephas distingue-se pelo menor tamanho. O mamute também pertence à família Elephantida, mas é uma forma extinta representada sobretudo pelo gênero Mammuthus. Evidências mostram que o elefante africano, o elefante asiático e o mamute divergiram há apenas 4 a 6 milhões de anos, aqui considerado recente na evolução. Temos um segmento de 648 pares de base do gene do citocromo B, gene MTCYB, do DNA mitocondrial de 3 espécies. Uma de elefante africano, Loxodonta africano, outra de elefante asiático, Elephas maximus, e uma espécie de mamute lanoso de 32 mil anos atrás. Essa última espécie teve seus restos encontrados na ilha Maliliakovsky, no nordeste da Sibéria, o que possibilitou um dos raros exemplos de análise genética em uma forma extinta. Então ele fala, esse Loxodonta africano e Elephas maximus, apenas 44 das 648, 6,8% das bases são diferentes, fornecendo uma homologia alta de 93,2% de semelhança. No que isso implica similaridade? No que isso implica ancestralidade comum, né? Para você extrapolar principalmente para a questão dos vertebrados, dos mamíferos terem o mesmo ancestral comum, né? No que isso implica. E, aliás, quais foram os pressupostos, qual foi a forma de se analisar essa semelhança, tudo isso deve ser considerado, principalmente quando nós vemos que há uma série de fatores que são impostos na determinação dessa hipótese evolutiva, né? Entre Loxodonta africano e mamutes primogênios, apenas 25 das 648 bases, 3,9%, são diferentes, fornecendo uma homologia ainda maior de 96,1%. Entre Loxodonta africana e Homo sapiens, 171 das 648 bases são diferentes, fornecendo uma homologia 73,6%. Veja, o que eles estão comparando aqui? Segmento de 648 pares de base do gene do citocromo B, ou seja, do DNA mitocondrial de 3 espécies de elefante. Veja, então assim, eles pegam um aspecto muito específico de um padrão da vida, e aí eles falam assim, olha, em relação ao Homo sapiens, 26,4% diferentes, fornecendo uma homologia de 73,6%, que demonstra a sua origem comum. Demonstra onde? Por quê?
É importante lembrar que os resultados dessas comparações poderiam ser diferentes se analisássemos genes nucleares ou genomas inteiros, como seria ideal. E isso é o mais interessante, né, quando eles falam isso, né? Quer dizer, então, quer dizer, como é que eles fazem? Eu faço eu faço o que eu quero, eu faço do jeito que eu quero, imponho a determinação de similaridade que eu quiser. Comparações de sequência de genomas inteiros mostram homologias curiosas em relação ao Homo sapiens, 98% com o chimpanzé, Pantroglodites, 92% com o camundongo, 45% com a mosca da fruta, 26% com a levedura e até 18% com plantas verdes. E aí você pode, inclusive, pesquisar comparação de sequência de genomas inteiros, o que eles efetivamente compararam aqui e qual foi o percentual real e por que isso não explica a tamanha divergência entre os seres e também não explica de onde isso levaria a uma ancestralidade comum. Nada disso leva a uma... Mesmo que realmente a percentual fosse esse, com o chimpanzé, isso não levaria a uma ancestralidade comum. Não existe nenhum elemento aqui que mostra ancestralidade comum. É simplesmente assim, nós vamos usar o fato deles parecerem, de alguma forma, vamos impor aqui o fato deles parecerem geneticamente ou de qualquer outra forma, e aí vamos usar isso para determinar que eles têm uma ancestralidade comum. Dados como esses são comprovações de que todos os seres vivos da Terra derivam de um único ser vivo primordial, chamado Luca. Olha só como o negócio escala. Daqui já passou para o Luca, the last universal common ancestor, o último ancestral comum universal, em tradução livre. Ele emergiu há cerca de 4 bilhões de anos do nosso planeta e iniciou essa verdadeira jornada da vida, resultando na diversificação e evolução das espécies em interação com seus ambientes até os dias de hoje. Ou seja, se alguém fala que os seres humanos vieram de um único casal de humanos, não, isso é absurdo, né? E as variações existentes. Agora, se falar que veio de um único ser primordial, o Luca, então, não, é claro que é possível. Né? Ele venceu as improbabilidades. Então, veja, qualquer coisa como essa que se chame de teoria científica, ao meu ver, mostra para nós o quanto nós estamos cercados de imposições ditas científicas e o quanto isso é imposto para a sociedade e inclusive, veja, querendo inclusive impor para a sociedade conceitos sobre comportamento humano, sobre tratamento médico, sobre aspectos psicológicos, comportamento político, comportamento econômico e por aí afora. Então, quer dizer, não é uma teoria que está vinculada apenas ao aspecto da variação, da adaptação dos seres. Não. Ela é uma teoria que ela vai criando tentáculos e ela vai abarcando tudo aquilo que eles querem abarcar para condicionar o ser humano a pensar dessa forma. Espero que tenha ajudado. Espero que tenha ficado bem evidente aqui o quanto essa hipótese, que ao meu ver é bastante falha nesses aspectos, principalmente nesses aspectos maiores que ela propõe, e o quanto isso é imposto. Né? Então, o quanto há uma junção de conhecimentos formatados, desenvolvidos especificamente para dar, ao meu ver, uma falsa sustentação de data do planeta, de data do universo, do modo como ele existe, e querendo colocar isso como uma base de sustentação para que houvesse tempo suficiente para que a evolução ocorresse, para que houvesse tempo suficiente para que o universo se configurasse da forma que foi configurado e permitisse a vida baseada em carbono, por exemplo, do jeito que é existente hoje, definitivamente é um modo de pensar que quer guiar o ser humano em vários aspectos. Eu espero que eu tenha atendido a minha proposta. Eu acredito que atendi a proposta de mostrar que o termo evolução é usado na física, na psicologia, na medicina, com o mesmo propósito e, inclusive, no sentido de moldar não só o comportamento, a forma de pensar humana, para aceitar toda e qualquer suposta explicação sobre quase tudo que se queira, não exatamente tudo que existe, mas quase tudo que se queira explicar. Obrigado e até o próximo estudo.